Então, agora, no verso da folha, atividade de matemática começa aqui, segundo dia, exercício 1, exercício 2, 3, 4, 5 e 6. Chegou aqui no gráfico, parou, certo? Então, vamos lá. 1. Uma lista com o nome de espécies ameaçadas de extinção foi elaborada por 200 cientistas. 200 cientistas da Fundação Biodiversistas. O número 200 pode ser decomposto da seguinte forma. O que é decompor? Compor é juntar. Decompor é separar. Então, nós vamos separar em unidades, dezenas e centenas. No caso aqui, foram 200 cientistas. 200 cientistas. Decompondo, vocês fazendo a decomposição desse número, eu vou transformar em 2 dezenas, 2 centenas, 20 unidades, ou 2 centenas e 2 unidades. Então, olha, 2 dezenas seriam 20 unidades. 2 centenas. Então, eu vou decompor o número 200 em 2 centenas. 100 mais 100. Então, 100 mais 100 equivale a 200. Certo? Eu agrupando de 100 em 100, eu terei aí 2 centenas. O exercício 2, a tabela abaixo mostra a quantidade de algumas das espécies ameaçadas de extinção. Então, aí nós temos as aves, os mamíferos e os anfíbios. Para quem esqueceu o que significa anfíbio, lembra, são animais que vivem tanto na terra, que tem 2 ciclos de vida, que vive tanto na terra como na água. É o caso dos sapos, lembram quando a professora deu vários exemplos para vocês? Então, tem 160 aves, 69 mamíferos e 16 anfíbios. Então, o número de mamíferos ameaçados é de quanto? É só olhar aí na quantidade de cada animal, de cada classificação aí que vocês têm. Leia e marque a resposta certa. Felizmente, algumas espécies que estavam na lista de 1989 não estão mais ameaçadas. Esta é a situação do mico-leão dourado na última lista. Ele havia sido classificado como criticamente em perigo. Agora, ele é considerado apenas em perigo. Ele era classificado como criticamente em perigo. Agora, ele é considerado apenas em perigo. Então, veja bem, olha só. A metade de uma população de 28 micos-leões, formou um grupo familiar. Esse grupo tem quantos indivíduos? Então, o que vocês vão ter que fazer? A metade de uma população de 28 micos-leões formou um grupo familiar. Aí eu tenho a alternativa. Formou 6, 12, 14 ou 18? Quando eu falo a metade, eu tenho que pegar o número total e dividir por 2. O que é dividir? É repartir. Vou repartir 28 micos-leões em 2 partes. Então, se eu vou dividir em quantidades iguais. Então, eu tenho 14, metade de 28, 14. Ou 14. Eu posso escrever 14 ou 14, certo? Então, eu irei estar pegando 28 e vou estar repartindo, vou estar dividindo essa quantidade, vou estar dividindo em 2 partes, certo? O peso de um mico-leão dourado adulto está representado pelo coração.
na reta numérica. Então, aqui nós temos a reta numérica. A reta numérica, ela está enumerada. Do 400, nós fomos para o 450, 450 para o 500, 500, contando sempre aí, vocês estão vendo que está pulando de 400 para 450. Essa reta tá colocando aí para vocês, ó, de 400 a 450, de 450 a 500, 500 a 550. Então, depois do 550, então, nesse coração aí, que número que eu terei aí? Aí, 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas ou 750 gramas? Então, ó, o peso de um mico-leão dourado adulto está representado pelo coração. Então, qual que é o peso do mico-leão? O peso. Então, ele vai estar pesando, aí de acordo com as alternativas, 500 gramas, 400, 600, 700, 800, 850, 750, de acordo aí com a reta numérica. Eu falei assim para vocês pensarem. O período em que o mico-leão pode ter seus filhos, ou seja, aí ele pode ter seus filhos, então colocou aí de setembro a dezembro. Então, normalmente tem 2 filhotes gêmeos. Qual será o período total somando-se os meses de setembro a dezembro? Então, eu vou contar do mês de setembro até dezembro. Terei 4 meses, 5 meses, 7 meses ou 9 meses? O gráfico a seguir apresenta os brinquedos que foram mais vendidos na loja. Pague menos no mês de março. Dos brinquedos apresentados do gráfico, qual foi o mais vendido no mês de março? Então, você vai olhar aí. Você tem o gráfico aqui. Você tem o gráfico. Então, você tem os brinquedos. E você vai verificar qual o brinquedo que foi mais vendido. Aí tem a alternativa. A boneca, o tambor, o carrinho ou a bola. Então, olha aí, certo? Chegou aqui, parou, certo? Coloca a data de hoje, dia 9 do 6 de 2020 e coloca CCL, porque nós fizemos uma correção aqui online, de uma forma como se estivéssemos dentro da sala de aula, certo? Amanhã prosseguiremos a aula, certo?